Oi, tudo bem? Eu me apresento para você, eu sou Wanda Maria Castro Moraes, cidadã brasileira nato quilombola, sou presidente da Associação Quilombola Rincão dos Fernandes. Eu estou recebendo a Companhia de Teatro de Uruguaiana, na presença desses jovens, e fiquem à vontade para conhecer a nossa história e o que a gente puder informar para vocês, a gente vai fazer com muito carinho, com muito prazer. Esta é a sede da Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, que para nós foi uma conquista assim. Aqui não existia um local que pudéssemos fazer uma reunião, fazer uma confraternização. Então, quando surgiu isso aqui, nos sentimos bem gratificados com esse local aqui. Porque foi aqui que a nossa mãe também fizemos o aniversário dela nesse local, e das minhas irmãs também. Então fica um pouco afastado das casas, mas é um local onde a gente pode fazer uma confraternização. Um espaço bem, assim, vamos dizer, um espaço arejado, um espaço, não digo confortável, mas assim, que tem um espaço bom para receber os associados, receber o pessoal que vem de fora. Então quem vem de Uruguaiana para cá, quando vem visitar a comunidade, a gente até procura receber aqui primeiro, e depois levar lá nas casas para poder conhecer também os moradores. La verdad que ni era yo la que tenía que venir para acá. Fue así. Mi madre de criación conoció a ella, a mi hermana melliza. Fue en la ciudad uruguayana con mi mamá y yo me quedé acá en el campo con una vecina. Y cuando vino de Uruguayana, mi hermana viene con la noticia: Manía, tú vas para Argentina, tú vas para Argentina. Mandó a mí al frente. Entonces me fui, yo nomás me quedé. 40, 50 años ya hace que estoy en Paso de los Libres. Wow. Com 7 anos, né? Sí, con 7. Fui el 25 de enero del 75 para Paso de los Libres. 25 de enero. Pleno verano. Un sol maravilloso, hermoso. Y extrañé a mi mamá, a ella, todo. Vivía llorando allá, pero tenía esta otra hermana de acción que yo te mostré. Ella tenía 5 años cuando yo me fui de acá. Y yo tenía 7. Pero la madre de ella se casó y la llevó junto con ella, que fue a Buenos Aires.
y me quedé yo con mi madre de criación y con el esposo de ella en la casa. A los 78, en el 78 viene a fallecer él. Yo le conocí poco a él. Hacía 2 años que yo ya estaba en Paso de los Libres. Pero ahí mi primer viaje fue en tren a Buenos Aires. Y ahí fuimos a visitar a esta hermana de criación mía. Y la madre, ella no se acostumbró mucho allá en Buenos Aires, no andaba muy bien en la escuela. Y entonces pidieron a doña Elda se llamaba mi madre de criación, que la traiga para acá, para Paso de los Libres. Pero entonces yo me quedé bien, o sea, para mí fue fantástico, porque ahí a donde nosotros nos conocimos bien, nos criamos juntas. Ella iba a la escuela a la mañana y yo iba a la escuela a la tarde. Entonces, hasta hoy estamos, o sea, ahora ella ya está con su marido, vive aparte, y yo me quedé en la casa de la abuela Elda, de donde me crié realmente. Pero acá nunca dejé de venir. Yo vine acá por primera vez después que yo fui a los 13 años. Ahí vine, siempre venía para el Día de las Madres allá acá en mayo, ¿no? Mayo. Y allá en octubre, o sea que yo me quedaba con las dos partes bien. Me quedaba allá y acá por el Día de la Madre. O sea que las dos. Y siempre le visitaba a mi mamá, sí, siempre venía un fin de semana. Vine a muchos bailes acá, que había baile, mi hermana me llamaba, decía, Carola, vení tal fin de semana que va a haber baile. Así que, y bueno, venía y ahí fue donde conocí el baile campero del campo mismo, viste, acá. Y me gustaba, nos íbamos a Alegrete también, nos venían a buscar para ir a los bailes y todo, lindo. O sea, mi juventud fue esa. A los bailes acá venía y pasaba un buen fin de semana. Fue lindo, me gustaba. Já tinha grutinha no tempo da sua mãe? Não tinha. O que eu fiz? O que nós fizemos? Eu e meu outro irmão, a gente... vamos fazer uma capela, sei lá o quê. Eu digo, não, mas uma capela nós vamos ter que construir alguma coisa, fazer um troço bem feito. Aí a nossa ideia era fazer com, tipo, as casas antigas. Com barro, capim Santa Fé. Ainda não deu, mas a ideia era fazer uma capela para homenagear os antigos de pau a pique, né? Barreado. Ainda não deu. Aí eu coloquei um toco ali no vão da raiz, ia colocar naquele lá, mas antigo maior aqui. A grutinha eu trouxe a Santa Maria. E as pedras eu fui juntando. Ganhei uma, juntei outra. Bom, vamos começar então essa gravação aqui com 3 figuras ilustres do Quilombo Rincão dos Fernandes. Quero começar de uma forma que pedir para Emily trazer, para fazer uma pergunta para vocês. Agora eu coloco no enquadro. O que a mãe de vocês está na capa deste livro
significa para vocês e o que ela significou aqui sendo a matriarca do Quilombo. Para cada um de vocês, memórias e lembranças. Estou falando desse livro aqui. Pode responder? Uhum. É um símbolo de resistência, né? É um orgulho na nossa vida. E eu acho que ela merece estar nessa posição, na capa desse livro. Para nós é um orgulho muito grande. Pela sua resistência, pela sua história, ela mereceu estar na capa desse livro. E não foi escolhido por nós, ela foi por um comitê. Foi um comitê que fez essa escolha da mãe ser a capa do livro. Não teve nenhuma escolha assim que eu dissesse, eu quero minha mãe nessa capa. Houve uma avaliação, eles fizeram também uma pesquisa aqui, oral, né? Uhum. E houve essa escolha. Para nós até foi surpresa mesmo, né? Uhum. E esse livro, ele tá, todos que pertencem ao Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais, que está nesse livro, que são indígenas, quilombolas, pomeranos e o povo de terreiro, juntamente com ciganos e agora os agricultores familiares também. Cada um deles tem na sua moradia, na sua comunidade, 2 ou 3 livros desses aí. E cada evento que o comitê vai, que alguém representa o comitê, carrega o livro com ele para apresentar. Uhum. E nesse livro tem mais pessoas da nossa comunidade. Tem uma irmã, tem uma sobrinha, né? Tem o Elpídio. Também... Eu, quando soube toda a história desse livro, lá em Passo de los Libres me pediram para levar o livro. Todo mundo na internet lá sabiam da história. Até se surpreenderam que era eu, a filha né? E até para Córdoba viajou o livro. Até para Córdoba eu mandei esse livro. É bem uma importante. história que está em Passo de los Libres e todo mundo sabe. E parte dele. E foi lançado numa feira Sim. de livro, na Feira de Livro de Porto Alegre. Até queriam que eu levasse mais, que comprariam, se era preciso, tudo, mas não consegui mais, senão eu batia correntes da minha família de lá, todos eles querem livro. Seria bom que circulasse pelas escolas, né? Para que soubessem a história, que tenha fala sobre o bioma pampa todo. Então é um livro bem importante para nós, é um orgulho. E sim, é um orgulho. A minha mãe vê isso aí, a história, ela que morou na aqui, verdade, não saiu nunca daqui, e vê o que aconteceu depois, né, de tantos anos. Acontecer isso aí é uma vitória para ela também, para nós. Um dos integrantes da FLD, né? FLD é uma ONG que trabalha com a Fundação Luterana de Diaconia, né? Trabalham com verbas da Alemanha e ajudam comunidades. E eles queriam fazer daqui uma referência de trabalho pelo esforço que a gente faz e tal, e tudo, entendeu? Eles viam um diferencial, assim, no nosso quilombo, em relação ao trabalho, a ideias, a plantação, tudo mais, né? E reconhecer o nosso esforço, né, Vidal? Porque olha que um dos quilombos mais bem estruturados, na verdade, é esse aqui. Em comentário, assim, de pessoas que atendem como a CONAC, atendem os quilombos e tal, eles comentam aqui, eles gostam do lugar, eles comentam que existe muita miséria, entendeu? Nesses outros quilombos, onde eles vão e fazem o mesmo trabalho social. Então, esse lugar aqui ele se destaca pelo fato de tudo que a gente conseguiu, né? Da ideia que a gente tem, da nossa busca incessante, quando a gente sabe do direito que a gente tem, a gente vai e busca, alcança. Está bem estruturado, eu acho. Até teve uma senhora de Santa Catarina, um tempo atrás aqui, ela avaliava o avanço das comunidades
E ela achou assim que a gente trabalhou em Passos Largos, adquiriu, avançou em Passos Largos. Mas eu estava na falando pro verdade, Douglas as que, sete... que isso tudo também foi graças às políticas que a gente... Ele me perguntou referente à associação, se a gente tinha CNPJ, e realmente nós formamos uma associação com CNPJ e certificação para poder acessar, e foi o que foi feito, as casas, Sim, a foi o que foi sede, feito. o poço, foi Mas... tudo através de políticas para Mas as comunidades. sim, com a argumentação da gente, né, em relação ao direito que a gente tem, porque às vezes não basta a gente só saber que tem que acessar uma política pública. A gente acessa, mas a gente também tem que argumentar para poder conquistar. Né? Eu acho que tá andando tudo assim. E essas casas, para nós, essa conquista dessas casas é um orgulho, né, Vidal? Mas como 8 não? casas, minha casa, minha vida, né? Eu estava falando para ele que não foi fácil isso. Né? Porque a gente tem que, embora reze uma coisa num contrato, a gente tem que sempre tá junto, caminhando junto, né? Ou comprando alguma coisa. Não é? A gente tem que ajudar também. Quantas vezes o grupo que fazia as casas queriam voltar para a cidade onde eles moravam, porque a Crenor, que era uma cooperativa, não trazia o material necessário, ou quebrava alguma coisa, a gente tinha que suprir essa necessidade, não tinha que comprar com dinheiro da gente. Exatamente. Então, mas valeu a pena. Isso, valeu a pena. Aliás, está valendo a pena. E poços artesianos e poços que a gente conseguiu, a sede que a gente conseguiu, um pomar que a gente buscou, achou necessário, conseguiu. E depois a gente teve um incêndio aqui que liquidou, né, com toda a nossa... Não totalmente, mas sobrou muito pouca coisa, mas sobrou. E a gente não desiste, a gente continua. A gente buscou uma ideia que a gente teve assim, ó, porque um território ele precisa ter um reparo no solo. E foi o que a gente buscou, uma reparação de solo, não foi? Aonde a gente ia, a gente buscava isso. Para que se pudesse ter, por exemplo, se criasse um animal, o animal ter uma pastagem de qualidade, ou se tu vai plantar, tu ter uma fruta com qualidade, precisava de uma reparação no solo. E aonde a gente foi, a gente argumentou e a gente conseguiu uma verba de R$20 mil para insumos, né? Sim, para correção desse solo. Para minha surpresa, valeu a pena. Porque então a gente vai entendendo, quando a gente consegue, que a gente está certo naquilo que a gente está buscando, entendeu? Porque são várias pessoas avaliando, que vêm de todos os estados, quando, né, eles vêm e formam o seu grupo e avaliam. Será que vale a pena ou será que não vale? E valeu a pena para o Rincão dos Fernandes e veio R$20 mil para o Rincão dos Fernandes. Só que foi com a prefeitura, em convênio, né? A prefeitura só que deu a contrapartida, né? Só que a prefeitura acabou deixando passar esse prazo, entendeu? Aconteceu isso. Então a gente conseguiu aí um adubo, uns R$9 mil em adubo que a gente tem, mas poderia vir mais. A gente buscou árvores de fruta, paisagismo, porque a gente quer fazer esse quilombo aqui, quer formar. A gente quer fazer isso aqui num ponto turístico, né? Bonito, com paisagismo, com árvore. Ainda está faltando para alavancar mesmo, é uma produção, assim, algo que deu assim, como eu posso dizer, alavancar mesmo uma produção que dê mais destaque, eu acho. Porque aqui, na verdade, a gente tem a terra, a água, o necessário mesmo, né? Que está escasso. Aqui tem que a água e a terra. Até que esse ano a gente produziu bem. A prefeitura agora já marcamos uma lavração para 8 de setembro. A terra é fértil, ela produz bem. O problema
é a comercialização dos quilombos. Já não, hã? Sim, não falo nem no nosso só. É a comercialização dos quilombos que as prefeituras poderiam, sabe, fazer essa ponte para a gente, também com condução, não é? Porque a gente não tendo uma condução, fica difícil, né, Vidal? Vidal tem, quando um membro da família tem uma condução, tudo bem, mas às vezes aquela pessoa ela tem os seus afazeres, tem outras coisas, tem seus compromissos. E eu acho que as prefeituras elas deveriam se interessar mais para a comercialização do produto quilombo. E sua estrutura também, né? Porque a gente fica pensando como levar não é? Tu vai levar teu produto, leva tua produção aonde colocar e tudo mais, entendeu? Depois trazer isso de volta. A maioria das pessoas não tem. Mas a gente está buscando isso. Sim, vamos ver como a gente faz. Já existe um comércio porque não é da fácil, nossa parte. Assim. E assim mesmo a gente está conseguindo comercializar. Aos pouquinhos está arrumando pessoas que compram o nosso produto. A gente faz o nosso doce, a gente faz... O ano passado você colheu abóbora, melão, melancia. Né? É bastante. Uma ideia que eu tive, eu acho que todos estão querendo fazer também, né, Vital? Eu acho que a gente se entendendo, a gente faz. A ideia não é plantar, no meu caso, porque cada um tem seu pedaço, cada um faz o que acha que deve. Eu quero não plantar só para mim, entendeu? Eu quero guardar um pouco dessa plantação, dessa produção, para pessoas necessitadas. Sim, uma doação nós temos que doação. Fazer. Esse ano eu consegui uma fazer. Uma parte do produto a gente quer doar. Uhum. E já fizemos isso. Porque e a pretensão é fazer mais ainda. É um trabalho social, né? É uma doação. Eu acho importante fazer uma isso. porcentagem daquilo que a gente acho que tem uma obrigação como ser humano a gente fazer isso. Às vezes eu fico vendo agora, tem muitas pessoas que estão necessitadas e aparecem na televisão todos os dias e andam de pé descalço, não tem o que vestir, não tem o que calçar. Fico pensando, são momentos que as pessoas têm que passar na vida, né? Eu vivi meu caos assim, eu vivi esse caos. E, né, graças a Deus, superei, tudo bem, mas a gente sobrevive a isso. E precisa de ajuda, né, num momento desses, assim. Aqui a gente teve muito pouca ajuda. Claro, né, a gente, nesse lugar já existiu a falta de condições de alimentação, porque como eu te mostrei lá as vertentes, era o que nos salvava referente à água para beber, para fazer alimentação, para o banho. As vertentes sempre nos... Uma das riquezas, a maior riqueza que você tem é a água. Claro, eu te falei que aquilo lá é o nosso tesouro, na verdade, a gente pode dizer assim, entendeu? Ele está lá escondidinho, lá como vocês viram, né? E agora a gente... não dá para lardear muito, como se diz, porque a água, daqui a um tempo, ela vai ser uma escassez bárbara de água. Mas isso aí para nós é uma riqueza. É a nossa água riqueza que a gente tem, porque isso não seca nunca. A gente doou água para muita vizinhança aí, numa época de estiagem, de grande estiagem, que ninguém mais tinha água. E a mãe doava água. O pessoal vinha buscar todo mundo ali. Vinha levar daqui, né? Porque não seca nunca. O pessoal, os moradores daquela vila lá que nós cruzamos, eles, por tempos, vinham aqui buscar água. Porque... Eles não tinham, né? Só aqui que tinha. Então, eu acho bem interessante isso aqui. A gente tem muita coisa boa para viver aqui, para fazer. E a gente vai transformar esse lugar ainda num ponto turístico, assim, muito, sabe? Inclusive, eu estava olhando um mapa ali agora. E naquele tempo nós já estávamos em busca de que o quilombo constasse no mapa de Uruguaiana. E até faço um pedido para vocês, quando vocês verificarem alguma situação de Uruguaiana no mapa, vocês procurem ver se existe mesmo. Mas ele está. O ponto. Porque eu tive naquele cartório ali da Tiradentes, e ali tem um mapa de ponto turístico, só de ponto turístico de Uruguaiana. Naquele cartório o quilombo não consta. Mas ainda não está como ponto turístico.
Sim, Mas sabe ele como é que consta, nem a classificação dos orgânicos. Que os orgânicos, eles têm um selo que é avaliado e tal, para poder constar realmente e o quilombo como ponto turístico, ele também vai precisar passar por avaliação. Claro, porque ainda não está pronto. Não temos ainda. A nossa ideia ainda é a casa de A pau casa de pique barro, barreado, isso. que era as casas dos antigos. Né? A Que a gente ainda gente- vai chegar lá. Nós temos uma ideia de um campo santo também no local, que também existia nos quilombos, o Campo Santo. E aqui existiu também aqui, nesse local. E se terminou. São coisas dos antigos. Então isso a gente quer, tá no nosso plano de fazer esse Campo Santo e as casas de pau pique barreado. Porque como eles faziam com esse barro daqui mesmo, né, Vidal? Sem Mas claro que precisar- faziam, Mas porque eu- usavam porque a gente leiva. pretende fazer assim. Tem duas Mas maneiras de assim fazer. como faziam, eles faziam com o que tinham aqui. Eles não precisavam buscar material de lá, onde, sei lá. Mas porque E fazia com esse capim aí, que é o capim caninha que chama. Que esse capim caninha tem aqui. Faziam com aquilo ali. Agora, é uma trabalheira, né? Não pensa que não é. Eu tava falando para ele do preparar o barro para poder. A gente pensa que é só pegar o barro lá e trazer para ali. Não, ele tem um Processo. um Mas processo. esse curso de com- permacultura... Sim, né? ele tem processo. Eu e meu sobrinho, o Cristiano, nós fizemos um curso numa comunidade em Lavras do Sul, Corredores do Munhoz, que está aqui. Lá nós reformamos um galpão deles lá, que lá as moradias são todas assim. Eles preservaram, são todas de capim Santa Fé e pau pique barreado. E lá nós aprendemos a como fazer, preparar o barro. E tem tudo aqui. A permacultura tu tem que usar o que tem na comunidade. Tu sai ali, tu enxerga isso e aquilo, para te poder usar o produto da natureza, natural, para poder formar o Um barro. forno de barro também. A gente quer fazer. Quando que vocês perceberam que o quilombo era o quilombo? Quando que vocês perceberam que era mais que um lar, e sim um símbolo? Porque até então, o seu Vidal contou a história que quando jogavam bola, iam lá na vertente, se atiravam uma água e tudo mais. Mas nessa época de gurizada, nessa época de brincadeira, nessa época de criança, quando eram jovens, quando que vocês perceberam que o quilombo era mais que um lar? E sim um lugar de resistência, um lugar tipo de história. Peraí, não é só minha casa, tem uma história aqui. Tem uma história de outras casas que já tiveram aqui. E de gente que já se abrigou aqui. Quando que vocês perceberam? Bom, isso... Porque eu, na verdade, não me criei aqui, né? Eu te falei. Quando eu te falei que eu assumi essa papelada toda da mãe, porque a minha irmã não estava conseguindo, estava fugindo a capacidade dela de fazer esse trabalho, eu busquei um historiador. E foi através dele que a gente descobriu tudo. Né? Do Dagoberto Alvim. Não, mas na verdade, quando vocês foram na prefeitura, o próprio Dagoberto, o historiador, ele estava já procurando esta comunidade. Sim. Né? Que quando vocês foram lá, Sim, segundo aliás, ele, tu foi lá por uma causa de um imposto do campo, não foi isso? Não foi. Foi porque a Graça não queria mais, não sabia mais como lidar com esse papel, porque vinham pessoas aqui e traziam intimação para a mãe, entendeu? Porque tinha pessoas que queriam invadir o campo, lembra? Sim, eles Foi queriam por isso, comprar então, a o campo, partir na daí, verdade. tudo mudou. Não é? Porque aí acabou tudo isso. A gente tomou conta, não é? E eu tomei conta também dessa papelada, e tudo veio à tona através do historiador Dagoberto Alvim Kloss. Porque quando eu me apresentei para ele e falei sobre o campo que estava acontecendo isso e acontecendo aquilo, através do sobrenome do lugar, ele percebeu que era no Quilombo Rincão dos Fernandes.
Mas viu que legal isso que é, no caso, o gatilho foi que queriam assumir as terras. E vocês perceberam, não, peraí, não é bem assim. Sim, queriam invadir as terras. Entendeu? Eles queriam invadir as Queriam terras, tomar posse. subestimando a capacidade de raciocínio das pessoas. Porque é isso que eles fazem. Eles subestimam a capacidade das pessoas de raciocínio, não é? E eles vão invadir. Eu tinha certeza absoluta que isso não poderia acontecer, não é? Então eu já fui. Engraçado isso, quando eu cheguei ali naquela porta do INCRA para mudar toda a história, ali estava o Dagoberto Alvim Clóvis. E ele já nem fechou lá, ele nem saiu para ir para casa dele, que era horário, né? Ele já ficou ali, já conversando com a gente, já diretamente, e auxiliando e orientando, e falando de decretos, de lei, né? Mas nesse Em mesmo... relação aos quilombos, aos é, povos tradicionais, o direito dos povos escravizados. E aí tudo veio à tona. Mas Então, acontecendo isso, ele ainda fez uma pesquisa oral e uma pesquisa de campo, que se chama, né? Que ele teve aqui no local, conversou com os que estavam aqui, ele procurou fotos dos antigos, ele fez uma pesquisa, aí ele achou mais, foi achando mais coisas em cartório referente a isso aqui, porque a gente tem documentos. para poder mandar para a Fundação Palmares, que é a que assina embaixo para a certificação da comunidade, entendeu? E que é muito importante hoje tu ter a certificação da comunidade, até para te poder receber sei lá, uma doação, uma política pública para melhorar a comunidade. E então houve todo esse processo, foi lá para cima e na época a fundação, não me lembro quem é que assinava pela fundação. E lá na fundação eles através do INCRA, foi através do INCRA que foi para a fundação, né? Através do Dagoberto. Foi para o INCRA, e do INCRA mandou para a fundação. E daí o Dagoberto mandou também para a Estela também colaborou com a gente. E aí já a gente foi se fortificando, que né? no encontro de comunidades que nós fomos, eu me lembro que você falava muito, reparavam muito na situação da certificação. A tua comunidade é certificada e tal, porque a comunidade que não existe ainda a certificação, ela encontra mais dificuldade naquela parte burocrática que exigem para isso ou para aquilo. Então a certificação ela tem ela tem um poder bastante evolutivo, vamos dizer assim, na questão da comunidade crescer, na verdade. Sabe que logo depois disso, o Dagoberto foi secretário de Cultura, né? Isso. Sim, eu lembro. Quando ele assumiu a secretaria, ele estava muito afoito em relação a isso. Ele estava muito feliz lá na cidade, falando, tipo, gente, a gente descobriu 3 quilombos da cidade, assim, ó, de uma vez só 3 quilombos. Eu lembro, era uma alegria dele, tipo assim, ó, e sabe que ele, tu vê ele sentado numa cadeira, gurias, você vê ele sentado numa cadeira, ele é todo engomadinho, né? E ele é alto, ele é todo engomadinho, tipo, vai, daí não vai abraçar a causa, mas tu vê que pessoa simples que ele é. Que pessoa simples, que pessoa que sempre auxiliou todas as causas que teve da companhia e tudo mais, há um tempo atrás, ele ouvia, tudo que era possível ele fazia e tudo mais. Ele cedeu por muito tempo o Raul Ponte lá pra gente ensaiar, porque ele montou um escritório lá no Raul Ponte, no atual museu, hoje. O Alberto não morreu, né? É gente fina. Não, ele faz jus àquilo a profissão dele, né? E isso aqui é tombado também como patrimônio histórico, né? Então a gente tem toda essa documentação. A gente também documentava. Na época de Felício. E aí vamos indo devagar, fazendo alguma coisa e vamos chegar lá, né? Agora temos uma estrada para ser construída, que já está na justiça há muito tempo, já está nos últimos. Eu acho que nesse mês agora termina o prazo porque eu acho que recorreram, né, em relação, a prefeitura recorreu, mas eu acho que... Bom, agora termina e essa estrada tem que sair, né, Vidal? Com certeza. Mais quer, né?
Uhum. A gente passa. É uma luta, faz parte da nossa luta.